Olá pessoal do EJA Médio, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos falar sobre a função do segundo grau, ou função quadrática. Nós já vimos aqui, pessoal, que é a função do segundo grau. Nós aprendemos que uma função do segundo grau é aquela função onde, em cima do x, o número, o expoente que vai vir é o número 2. Isso é o que classifica uma função como uma função de segundo grau. Mas agora nós vamos ver esse tipo de função sendo quadrática, ou seja, da mesma forma que nós trabalhamos a função de primeiro grau como função afim polinomial, agora nós vamos trabalhar a função de segundo grau, função polinomial quadrática. E a definição de função quadrática é a seguinte: a função f, r em r, real em real, né? Dada por f de x, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Olha aí, pessoal. Vocês lembram que na função do primeiro grau, ele tinha uma lei de formação? Pois bem, aqui também na função quadrática, ela também segue uma lei de formação, que é essa, ó, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Lembra? Isso aqui é a função de segundo grau completa. Ah, professor, pode vir faltando algum dos elementos? Pode, são aquelas funções de segundo grau incompletas. Não deixe de ser uma função quadrática. Obrigatoriamente, para ser uma função quadrática, aqui, ó, em cima da primeira variável, do primeiro x, tem que vir o número 2. Isso é o que classifica a função como uma função quadrática. Onde o a, o b e o c são os números, os coeficientes, eles são reais, ou seja, eles existem. E o a, obrigatoriamente, pessoal, tem que ser diferente de zero. Lembra na função do primeiro grau, a função afim, o a também tinha que ser diferente de zero. Da mesma forma aqui, ó, se na sua função quadrática esse a, esse coeficiente, esse número for zero, então já não é a função quadrática, já não é a função de segundo grau. Então, toda função que segue essa regra, ela denomina-se função quadrática ou função do segundo grau. E aí, pessoal, assim como lá na função do primeiro grau, o gráfico que era formado era uma reta, aqui também na função do segundo grau, nós também vamos ter gráficos formados. Nós vamos trabalhar com eles mais na frente. Mas já adiantando, diferente da função do primeiro grau, o tipo de gráfico que vai ser formado aqui na função do segundo grau é uma parábola. Ó, essa figurinha aqui em forma de U é uma parábola. Então, na função quadrática ou função de segundo grau, o gráfico que vai ser formado é uma parábola. Onde nós temos dois tipos de parábolas. Onde a concavidade é para cima, ou seja, essa aberturazinha para cima. Onde a concavidade é para baixo. Essa abertura aqui fica voltada para baixo. E aí nós vamos ver, quando estivermos estudando essas parábolas, essas concavidades, melhor o que cada uma significa. Mas já adiantando para você, a diferença aqui é que na função do primeiro grau, o gráfico formado era uma reta. Já na função do segundo grau tem uma parábola, essa figurinha aqui, ó, onde essa parábola pode vir com a concavidade virada para cima ou com a concavidade, a aberturazinha virada para baixo. E aí eu botei um exemplo aqui que nós vamos estar daqui a pouco fazendo nas nossas atividades. Dado o número real 7, vamos calcular a imagem desse número pela função y é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Olha só, pessoal, uma função quadrática do segundo grau. Segue aquela fórmula, né? Ax ao quadrado, bx mais c, né? E aqui, ó, em cima do x, eu tenho um número 2, o que classifica a minha função como do segundo grau ou quadrática. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: o meu número é o 7. Então, eu vou dizer que o meu x aqui é igual a 7, para saber qual é o valor de y, ou seja, qual é o valor da imagem quando o meu x é igual a 7. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha fórmula, né? Na minha lei de formação da equação do segundo grau. E onde tem x eu vou colocar quem? O 7. Porque eu quero saber qual é o valor da imagem quando x é igual a 7. Então, onde tem x eu coloco o 7. Vai ficar 3 vezes, lembra? Entre a letra e o número, o sinalzinho de vezes. 3 vezes 7 elevado ao quadrado. No lugar do x eu estou colocando 7. Menos 4 vezes o 7. No lugar do x eu estou colocando 7. Mais 1. Agora, pessoal, a primeira coisa que eu vou resolver aqui nessa expressão é a potência. 7 elevado ao quadrado é o 7 multiplicado duas vezes. 7 vezes 7 vai dar 49. Então, eu vou ter 3 vezes 49 menos 28 mais 1.
Resolvendo primeiro a multiplicação agora. 3 vezes 49, 147 menos 29 mais 1. Fazendo essa continha aqui, pessoal, eu vou encontrar aqui meu y é igual a 120. Ou seja, quando o meu x for 7, a imagem referente a esse valor vai ser igual a 120. Por quê? Porque esse y aqui, pessoal, nós aprendemos que também pode ser a função. F de x ou y é a mesma coisa. Então, a função, a imagem dessa função, quando o x é igual a 7, é igual a 120. Olha, logo, a imagem do número 7, dado pela função, é 120. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha entendido. Nesse primeiro momento, nós vamos ver apenas alguns elementos formativos das equações do segundo grau ou função quadrática. E mais na frente, nós vamos estar aprofundando esse conteúdo. Valeu, obrigado e até mais. Tchau.